E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Bora lá falar sobre coisa chata? Bora, porque são as coisas que eu mais gosto de conversar. E hoje é aquele tipo de vídeo que sempre dá comentário polêmico, sempre vem alguém aqui encher meu saco e deixar aquele comentário que não tem relevância nenhuma. Então já nem vou pedir para você comentar aí no vídeo, mas eu vou falar um pouquinho hoje sobre arrendamento aqui em Portugal e por que brasileiros sofrem mais quando o assunto é arrendamento. Então bora lá, pessoal, bora lá começar esse vídeo. Não vou pedir nem like nem dislike, porque esse tipo de vídeo eu já cansei de fazer aqui e diversas vezes que eu fiz tem aquele comentário que assim dá mais vontade de ignorar do que responder. Uma hora ou outra eu acabo respondendo, a maioria das vezes eu só deleto e sigo a vida, porque, cara, a vida é muito curta para você dar importância pra gente ignorante. Mas basicamente eu vou vir aqui para vocês, pessoal, não dar uma notícia muito boa. E assim, esse é o tipo de coisa que eu mais faço com frequência aqui no canal, trazer notícias ruins para vocês. E até peço desculpa, mas assim, alguém tem que fazer. E eu sou o cara chato para vir aqui e falar isso para você. Eu tenho falado em vários vídeos aqui recentes que o custo de vida aqui em Portugal tem aumentado muito. E uma das coisas que puxa esse custo de vida lá para cima é, sem sombras de dúvidas, o arrendamento, ou seja, o aluguel que você vai pagar aí para sua casa, para o seu apartamento que você vai alugar aqui em Portugal. Agora, por que esse arrendamento tem subido tanto ao longo dos anos? Em termos de comparação, pessoal, se eu pegar o meu exemplo, eu cheguei aqui em Portugal em 2019, mais precisamente ali em agosto, no finalzinho de julho de 2019, no verão, e eu consegui alugar um T2, o que significa um apartamento com 2 quartos, em uma zona muito bem valorizada aqui do Porto, que é a região de Matosinhos, é bem próxima à praia, que tem o maior shopping aqui do Porto, tem muitas linhas de metro, tem uma infraestrutura muito alta, diversos mercados, o maior mercado aqui do Porto, que é o Continente aqui do Norte Shopping. Enfim, é uma zona muito procurada, muito valorizada, e eu aluguei um apartamento com 2 quartos, muito bem ali localizado, com já tudo mobiliado, por 650 euros mensais. Galera, esse valor, em termos de comparação, 2023, 650 euros custa um quarto, dependendo da localização que você alugar aqui no Porto, esse é o valor de um quarto. Ou seja, você vai dividir ali algumas áreas da casa com outras pessoas, então a cozinha compartilhada, provavelmente o banheiro compartilhado, você vai ter um quarto por 650 euros. Essa é a diferença de valor de 4 anos para cá. Esse mesmo apartamento que eu alugava por 650 euros, hoje ele vai custar aproximadamente 1.000 euros. E o que fez esses valores subirem tanto, galera? Bom, uma das causas que causou isso foi a alta procura por apartamentos vindo de imigrantes. E vindo de imigrantes que possam pagar esse valor. Ou seja, você tem ao longo dos 4 anos de lá para cá, muita gente ligada à área de TI chegando aqui em Portugal. Muita gente do Brasil chegando aqui em Portugal que trabalha com TI. E essas pessoas, como eu já falei em outros vídeos, costumam ganhar um salário um pouquinho acima da média salarial aqui do país. Então você tem aí nessas pessoas uma condição para se gastar um pouco mais com arrendamento. E óbvio que essas pessoas estão chegando aqui no país, não têm onde morar e vão precisar procurar algum lugar para morar. E normalmente elas querem alugar rápido, porque dificilmente uma pessoa quando vem para cá vem muito bem preparada, com diversos euros lá, sei lá quantos 1.000 euros guardados para conseguir ficar alugando um hotel até achar o melhor apartamento possível. Então, normalmente esse primeiro ano é muito complicado, a pessoa logo chega, já o primeiro que encontra ali, que ela gostou mais ou menos, já aluga, negocia mais ou menos e paga, vai, bola para frente, não está nem aí. Isso fez, pessoal, com que o mercado sofresse uma alteração muito drástica em relação aos seus valores, comparado com o valor que as pessoas que já moram aqui conseguem pagar. Assim, não tem cabimento você ter um país com um salário mínimo, aproximadamente 650, 660, sei lá quanto é que está o salário mínimo hoje, e você tem aluguéis que passam dos 1.000 euros para um T1, às vezes, sabe? Para um quarto com um quarto, uma casa, um apartamento com um quarto, ou um T2 com 2 quartos.
Cara, é impossível uma pessoa conseguir pagar esses valores e sobreviver, assim, o cara não ganha nem isso às vezes, na maioria das vezes, como é que ele vai pagar um aluguel desse tipo? Se ele mora com uma família, então, se ele tem ali a mulher, a filha para sustentar, acabou, velho, caput, o cara já não consegue nem sequer começar a procurar. E aí essas pessoas vieram para cá, essas pessoas de TI vieram para cá e fizeram aí uma parte desse aluguel subir. Outra coisa que fez com que isso também aumentasse, pessoal, foi a guerra que tem aí entre a Rússia e a Ucrânia. Porque você pega os ucranianos que têm ali um salário, tinha pelo menos, né? A maioria deles eu acho, até acima de Portugal, porque Portugal, pessoal, por mais que Portugal esteja na Europa, é um dos países que menos paga, são um dos piores salários da Europa. Um dos piores. E se você pegar a relação custo de vida e salário, nossa senhora, aí é um dos piores do mundo, assim. Tem até um estudo recentemente que eu trouxe para vocês. Lisboa é a terceira capital mais cara do mundo em relação a salário e custo de vida. Assim, é absurdo. Realmente é patética essa relação. Agora, essa situação que tem aí na Ucrânia e na Rússia acabou piorando ainda mais a situação, porque você tem diversos imigrantes indo para cá e Portugal abriu mesmo as portas para esses imigrantes. O que eu acho correto e certíssimo. Você consegue inclusive ver no dia a dia e na rua diversos ucranianos. É difícil até falar se são ou não ucranianos, óbvio que eu não falo, sei lá o que eles falam, russo, ucraniano, sei lá qual que é a língua deles, mas pela aparência, pelo padrão mais ou menos que você vê, e até pela época, né, que vem acontecendo, e você nota essa quantidade de pessoas parecidas chegando ao mesmo tempo, você já logo associa uma coisa a outra, e você tem essas pessoas chegando aqui alugando sim os apartamentos também com valores mais elevados. Ou seja, a procura é muito alta por apartamento, com pessoas que têm condições de pagar esses valores. Cara, os senhorios só aproveitaram. Basicamente, né? Você tem a situação perfeita. O cara tem um apartamento com pessoas que querem alugar. Chegam a ser, sei lá, 10, 15, 20 visitas por dia. Se for do valor que o cara coloca. Ele vai colocar ali 1.000, 1.100 euros. Ele tem pessoa disposta a alugar. Agora, o que vem acontecendo recentemente vários senhorios colocam às vezes até no anúncio, ou quando você liga para ele e você tem sotaque brasileiro, ou seja, você fala português do Brasil e o cara percebe porque o português deles é bem diferente do nosso, logo o senhorio já desfaz o negócio ali, não quer negociar mais, não vai alugar, e alguns deles até falam: eu não vou alugar porque você é brasileiro. E aí a gente entra num assunto polêmico que é o seguinte: essas pessoas, pessoal, falam isso por xenofobia, porque os brasileiros são brasileiros e eles não querem alugar e só não vão alugar porque você veio do Brasil. Eu não vou dizer que não pode ser o caso, porque em alguns casos pode até ser, sabe? Você tem aqui em Portugal, sim, algumas pessoas, o que não é o caso, por exemplo, eu diria que é a minoria da minoria. Eu, por exemplo, no meu caso, nunca tive esse tipo de problema, muito pelo contrário, todos os portugueses com quem eu lidei e lido até hoje são pessoas maravilhosas, super calorosas, que, sabe, te dão o maior suporte, te ajudam, super simpáticas, acolhedoras, então eu amo eles, nunca tive problema nenhum com eles. Mas a gente ouve falar, você lê relatos, eu conheço até pessoas que já sofreram um pouquinho, a minha própria esposa já passou por algumas situações não tão agradáveis, acho que mulheres sofrem mais com isso, enfim, é como as coisas funcionam aqui, infelizmente. Mas eu diria que é a minoria. Agora, pode ter casos, sim, de senhorios que não alugam simplesmente porque você é brasileiro, tá? Pode acontecer. Agora, nesse caso, pessoal, eu diria que não é bem por ser brasileiro, porque o que vem acontecendo vários brasileiros vêm para cá sem conhecer a realidade do país, ou seja, o cara entra no YouTube, vai lá no canal Portugaiando, ou vai no canal do Thiago sei lá o que, e escuta: olha, você chega aqui, com 50 euros você enche o seu armário de comida, porque em 3 meses eu já tenho meu apartamento alugado, já tenho meu carro e eu vivo muito bem. Porque o que mais tem aqui é trabalho. E esse monte de baboseira que um monte de youtubers aqui faz e fala. E aí você aí no Brasil não sabe a situação do país, vê uma merda dessa e chega aqui achando que você tá, nossa, chegando, sei lá, em Dubai, que você vai ser o próximo príncipe árabe, que o seu primeiro carro vai ser uma Lamborghini, que você vai ganhar 25 mil euros a cada trabalho e as pessoas estão aqui implorando para você trabalhar.
o que é completamente o contrário. Então essas pessoas chegam aqui sem a menor condição de chegar no país, com uma mão na frente e outra atrás, sem saber a realidade do país, sabe assim, aceitando qualquer tipo de emprego, às vezes subemprego, ganhando menos do que o salário mínimo sem contrato. E como é que você acha que essas pessoas vão conseguir pagar o aluguel? Como é que você acha que essas pessoas vão conseguir comer e ter o mínimo de dignidade aqui no país? Não vão. E aí várias das pessoas, pessoal, aluga aqui um apartamento e depois do primeiro mês já para de pagar. E aqui em Portugal é muito complicado, porque se você alugar um apartamento, se você não fechar o seu contrato muito bem ali e não atrelar bem as regras, dificilmente você vai conseguir tirar o inquilino. É realmente uma situação super difícil para eles, as leis protegem demais para você que está aí dentro da casa, e depois que entrou, galera, dificilmente essa pessoa sai, e se ela parar de pagar, o proprietário vai ter uma dificuldade enorme para conseguir tirar essa pessoa de lá. Se ela tiver criança, então, meu Deus do céu. E aí o que vinha acontecendo é, diversos brasileiros, principalmente, alugavam esses apartamentos e deixavam de pagar logo no começo. Ou seja, você tem um certo padrão para uma certa classe da sociedade, da população. O que esses senhorios começaram a fazer? Olha, se o cara é brasileiro, eu tenho um risco maior em alugar um apartamento para ele, porque afinal de contas, tem muita pessoa que vem para cá desinformada, vem tentar uma vida melhor e vai me trazer problema. O que eles começaram a fazer é aumentar cada vez mais as restrições para se alugar um apartamento. E se for brasileiro, essa restrição é ainda maior. Então o que vinha acontecendo lá na minha época, já em 2019 para cá, é o seguinte: você chegava, você precisava pagar pelo menos 2 meses adiantado de calção, então você dava ali 2 meses, imagina que o aluguel era 500 euros, você dava 1.000 euros de calção para o cara ficar com aquele valor já garantido para se der algum problema quando você sair, quebrar alguma coisa, ele arrumar, e ainda você tinha que pagar um mês corrente já adiantado. Então você chegava pagando 3 meses de aluguel, basicamente. E quando você saía do apartamento, ele te devolvia esses 2 meses de calção que você tinha deixado com ele. Então você chegava, pagava os 3 meses, só um mês contava com pagamento, os outros 2 iam para calção, então no próximo mês você já tinha que pagar o aluguel de novo. Quando você saía, você tinha ali os seus 2 aluguéis devolvidos, claro, tirando o custo de ajustes, de consertos de algo que você tinha quebrado, deixou ali para trás do apartamento. Mas o que vem acontecendo é que muita gente ficou sabendo disso e aí pagava esses 3 meses e depois já não pagava mais. Então, galera, eles começaram a piorar a situação. Então você vê já hoje casos de pessoas pedindo 6 meses adiantado, pedindo 1 ano adiantado. Por que isso? Porque se você pede 6 meses adiantado, você tira do bolo, você tira dessas pessoas que estão alugando as pessoas que estão vindo despreparadas. Porque se você tem condições de pagar 6 meses adiantado de arrendamento, galera, você tem dinheiro. Pelo menos você já é uma pessoa mais ou menos preparada, o que te diferencia da grande maioria que chega aqui. Inclusive no meu caso, que eu cheguei aqui completamente despreparado. Já vim com trabalho, mas vim sem dinheiro. E aí eles começaram a fazer esse tipo de coisa. Algumas pessoas, claro, conseguiram pagar esses valores, a grande maioria não consegue. Então eles até desistiram. Ficava lá pedindo 6 meses adiantado e não pagava, não alugava, porque, cara, quem tem hoje em dia 6, 1 ano, tem conhecido meu que chegou a pagar 1 ano adiantado. É ridículo, assim. E aí o cara falou, olha, quer saber, eu não vou nem alugar mais para brasileiro. Se o cara é brasileiro, eu não vou nem correr o risco de ter meu apartamento lá com um cara que não vai me pagar aluguel, só vai me trazer dor de cabeça. Então esse é o principal motivo pelo qual vários senhorios hoje não estão nem conversando. Você falou o português com o sotaque brasileiro, caput, já era, não quer nem papo, corta ali o assunto, já nem vai tentar te alugar mais, nem que você tenha dinheiro para pagar, o cara não quer nem saber. Ah, não, mas eu tenho dinheiro, eu vou pagar 6 meses adiantado. Se foda, não quero saber, não vou alugar, você é brasileiro, não aluga, ponto final. Eles não querem correr esse risco, se não acreditam muito. Muitos deles porque tiveram problemas assim com brasileiros. Inclusive é uma situação, pessoal, eu li uma reportagem um tempo atrás, já não sei dizer aqui quanto tempo, e não tem a reportagem para compartilhar com vocês agora, mas em Lisboa, a gente tem um cenário muito interessante, assim, chega a ser até engraçado. Lá no aeroporto de Lisboa tem diversos carros abandonados, diversos, assim, estacionamento lotado com carros abandonados. E sabe o que é isso, pessoal? São pessoas que chegaram aqui em Portugal, compraram o carro e financiaram o carro com o banco, depois não conseguiram pagar o carro, voltaram para o Brasil, ou seja, foram com o carro até o aeroporto,
voltou pro Brasil e deixou o carro lá no aeroporto. Tá um monte de carro lá parado, porque as pessoas não conseguiram pagar e abandonou o carro lá simplesmente. Tem um monte de carro lá que pertence aos bancos e estão tudo lá esperando para ser rebocado. Chega a ser até engraçado, né? Assim, mas essa é a situação que a gente vive. Infelizmente, algumas pessoas vêm para cá despreparadas e acabam atrapalhando quem realmente está aqui batalhando, tentando fazer as coisas funcionarem. E aí isso, claro, cria toda essa situação, cria um problema para todo mundo, que às vezes vem até um pouco preparado, mas chega aqui e não tem condições de você pagar 6 meses adiantado. Beleza, galera? Se você tem aí alguma dúvida, se você tem algum relato desse tipo, deixa aí no comentário para a gente saber e para ajudar mais pessoas a se mudarem para cá, pelo menos um pouco mais informada e não criar esse tipo de situação para piorar a vida de quem está chegando aqui. Fechou? O vídeo de hoje é isso, vou ficando por aqui. Se você curtiu mais uma vez, deixa o gostinho. Se não é inscrito no canal, considere se inscrever para não perder os próximos vídeos. A gente se encontra por lá. Forte abraço, tchau!